jd1noticias.com. A notícia no seu celular. Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso Conexão JD1 com você. Eu sou Alex Figueiredo, trazendo aqui sempre talentos nacionais, regionais do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul. E hoje eu tô com uma tríade, uma galera que tá aqui trabalhando no autismo há muito tempo, com muito foco e com muita esperança de dias melhores para incluir não somente a capacidade de toda essa questão de sociedade, mas também do próprio autismo no seio da família, no seio da sociedade. E hoje, aqui no nosso encontro de hoje, nós temos 3 profissionais em áreas distintas, mas que todos têm em comum o amor pelo autismo e também essa visão de querer fazer a sociedade melhor. Aqui do meu lado eu tenho o nosso querido Geraldo Peçanha, psicanalista, letrista, doutor, palestrante, o cara, nossa senhora, um currículo maravilhoso. Aqui nós temos a Raíssa do Airib, que é justamente o ícone que está fomentando aqui na OAB, na Mato Grosso do Sul. E meu querido irmão, também policial rodoviário federal, Alexandre Figueiredo, criador do projeto Guardião Azul, pertencente ao Moab Brasil e também à Polícia Rodoviária Federal nessa área de inclusão. E aí eu pergunto, Geraldo, seja muito bem-vindo a Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Era um sonho conhecê-lo pessoalmente. A gente só conhece você pelo seu trabalho, pelas suas conquistas. E aí eu vejo para você que também tem um filho autista, como é que é para você conciliar essa sua militância com essa paternidade? E é importante lembrar que eu tenho um filho autista porque escolhi, né? Eu sempre preciso dizer isso. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de aceitar o diagnóstico do filho e eu escolhi ser pai sabendo que eu seria pai de um autista. Eu, então, tenho uma história com a paternidade e o autismo que é a adoção. Então, eu fui fazer uma visita num orfanato, conheci uma criança, não com um, mas com 4 diagnósticos, né? Meu filho tem deficiência intelectual severa, autismo de nível 3, TOD e TDAH. Mas isso é muito importante porque não são esses diagnósticos que impedem uma adoção ou uma paternidade, né? Então, você se torna pai não porque o filho não tem autismo ou porque o filho tem. Você se torna pai porque é um lugar que a gente quer ocupar. E aí é indiferente se o filho é típico ou atípico. Então, a minha paternidade ela é solitária, né? Eu não sou casado. E isso também não me amedrontou, porque normalmente a gente diz assim, eu não tenho uma rede de apoio. Exatamente. E às vezes eu preciso lembrar a toda a sua sociedade que os pais, de maneira geral, não têm rede de apoio nenhum. Todo pai e toda mãe tem que trabalhar, tem que fazer comida, tem que levar o filho para passear, tem que brincar quando chegar em casa. E nós, atípicos, temos um pouco de diferença em relação a isso, mas os pais, de maneira geral, no país, né, a gente está vendo aí, foi divulgado essa semana, 6 milhões de mulheres a mais que homem no Brasil. Olha aí. Os casamentos em declínio, né, e as famílias também em declínio. Então, a paternidade hoje no Brasil, né, de maneira especial, ela passa por muitas dificuldades, né? A sociedade não olha mais para a paternidade como algo importante para a sua estrutura futura. Então, a vida solitária, né, a tal da individualidade, o ter, né, vou trabalhar sozinho, vou ter, passou a ser um objetivo de muitas pessoas. E aí a família não se enquadra aí, né? Ou seja, você ter filhos, ter dificuldade com filhos e correr atrás de direito para filhos, parece esquisito demais. Então, de maneira geral, os pais atípicos de toda a natureza, eles enfrentam essa dificuldade da sociedade ver a família como algo importante para a sua própria sociedade, mas também a família atípica, né? Se a família tradicional não cabe, imaginou a atípica. Eu acho importante você colocar esse momento de escolha, né? Porque família a gente escolhe por conexão, né? A minha filha também é adotada, ela é PCD, enfim. E a gente tem muito carinho porque é aquela conexão de amor. Né? E às vezes a gente não tem nem essa visão, mas é atingimento, como por exemplo o caso da Raíssa, né? Observou esse momento de autismo e aí trouxe também para si trazer aqui a instituição de uma comissão na OAB-MS. Como é que é para você ver esses pais que estão nesse processo e também acolher a sociedade nesse sentido? Bom, é uma inspiração. Eu falo que
é uma escolha. Eu falo que eu escolhi, essa área do direito acabou me escolhendo, não foi eu que escolhi, né? Quando eu pensei em ser advogada, eu queria atuar no direito tributário e aí a vida, eu falo que foi Deus que me colocou na área da saúde, foi quando eu comecei a ter contato e aquela coisa de propósito mesmo. Eu sempre, desde pequena, quando eu sabia que eu queria fazer direito, mas eu queria unir o direito e o meu trabalho com algo que envolvesse propósito, algo que eu pudesse transformar a vida de pessoas, ajudar pessoas através do meu trabalho. Então, assim, eu nunca me vi como uma advogada de empresa, respeito os advogados, trabalhistas, enfim, a minha essência era lutar por essas pessoas. E desde pequena eu via minha mãe, que é fisioterapeuta, né, trabalhando com pessoas com deficiência, então eu fui criada nesse meio, né, através da ecoterapia, acompanhando, e eu só uni, né, e quando essa área do direito me escolheu, quando eu vi que eu poderia, quando o primeiro liminar, que eu consegui transformar um diagnóstico mesmo, numa família inteira, né, uma pessoa que não tinha um mínimo de esperança, através do meu trabalho, essa criança, hoje ela está se desenvolvendo, né, alcançando habilidades que antes não era possível, porque a família jamais teria recursos, né? Isso é muito importante, é o que me move. E mais do que isso, eu visualizei através dos atendimentos com as famílias, que eu atuo muito na área da saúde, que quando essa família ela me procurava, a gente um pouco advogado, um pouco médico, um pouco psicólogo, como o Geraldo pontuou, é um combo, né? Às vezes essa família vem como problema, mãe solo, foi abandonada, aí sofre com um divórcio, às vezes a família, aquela mãe, ela aceita aquele casamento, tá sofrendo violência, mas é a única rede de apoio. Então, assim, são várias situações. Aí problema na escola, problema de segurança pública, né, que a escola que deveria acolher, de repente a criança já não está mais lá, está sendo atropelada, fugiu, né, então uma abordagem que não foi correta e vários outros temas. E aí eu falei, por que não a minha instituição, né? Por que não a minha casa? A gente começar a fomentar, porque é o trabalho da advocacia também, né? A OAB ela tem esse dever da cidadania, de escutar a sociedade, de trabalhar em prol da sociedade, e foi assim que eu fiz a solicitação, que a gente conseguiu criar a comissão desde 2021, e eu sigo aí como presidente e parceira de vários projetos. Eu sou uma das apoiadoras também do Guardião Azul, que lá atrás, né, a gente relembrando a jornada, quando o nosso caminho se conectou, eu querendo aprender, a ANSA, eu falo que eu tenho um hiperfoco em estudo, né? Então, assim, estudando, conhecendo, como que funciona isso, como que é a terapia ABA, como que funciona o seu projeto. E o Alexandre foi um dos meus mentores, eu logo me apaixonei pelo Guardião Azul, muitos anos atrás, e a gente continua aí uma parceria. Eu fico muito honrada de estar do lado desses dois grandes profissionais, seres humanos acima de tudo, né? Porque eu falo assim que não é você ser um bom profissional, você ser humano, é aquela coisa de você ter aquele trato sensível, você lidar com famílias atípicas não é para qualquer pessoa, né? Exatamente. Não é para qualquer pessoa. E eu me inspiro, né? Por ser muito nova, ainda não sou mãe, mas eu brinco que eu tenho vários outros filhos, né? Outras famílias e muitas famílias. E eu aprendo todos os dias, e é uma honra receber novamente o Geraldo, que é uma inspiração. Olha, né? Que legal. É um professor, né? E a gente está aqui, eu falo que quando a gente tem a oportunidade de trazer o Geraldo, por exemplo, amanhã é o nosso evento, eu vou estar lá na cadeira de aprendiz, né? Porque... Isso eu acho muito importante, você se permitir sempre aprender, Exato. Né? E esse processo de troca de identidade, de troca de experiências, ela traz pra gente outras oportunidades. Por exemplo, eu sou tio de autista, né? Enfim, meu irmão é gêmeos, e eu acompanho muito o processo de construção da saída de um profissional, no caso do meu irmão da Polícia Rodoviária Federal, para ser um militante da causa do autismo, para atingir não só um nicho, mas uma sociedade inteira. E, Alexandre, fora você ser pai, hoje como é que você vê trazendo um movimento nacional para Mato Grosso do Sul, criando esse projeto Conexão TEA, é um outro filho que está nascendo aí também, né? Fora o Guardião Azul, como é que é para você construir um projeto que a princípio era desacreditado por muitas pessoas, mas de repente você começou a jogar sementinha aqui, sementinha ali, e aí teve esse momento grandioso, inclusive com o apoio de várias empresas, para poder fomentar e trazer esse momento da discussão do autismo. Tem custo para entrar nesse Conexão TEA? Eu acho que
o Conexão, ele tem uma ideia, digamos assim, quase que do contraditório que o autista vive todo dia. A nossa maior dificuldade com relação ao autismo é se pronunciar, é você se fazer entender. Então, quando ele nasce, a ideia do Conexão TEA, ele é justamente para trazer um diálogo mais intersetorial, em que a gente via que precisava, principalmente no cenário de essa parte do empreendedorismo, na área de segurança pública, na área de direitos, conversar todos ao mesmo tempo no mesmo ambiente. E ter projetado esse novo momento através do Instituto Guardião Azul, que agora é o Instituto, né, tentando se desenvolver cada vez mais treinamento para as famílias e levar numa condição inicial de inscrições gratuitas. Isso é como se a gente estivesse arregimentando pessoas que compreendem a necessidade da informação chegar com qualidade para aqueles que mais precisam. Né? Aqueles que não puderam ter acesso a todos os outros congressos, mas simplesmente assim, olha, vamos vir, vamos conversar conosco, vamos participar dessa grande conexão. Então, o Conexão TMS nasce com esse espírito, né, em que todo mundo pode contribuir de alguma forma. Né, desde os primeiros contatos, né, a gente conversando aqui com a Raíssa, conversando com o secretário de Educação, que foi um grande parceiro, é um grande parceiro nesse projeto, né, então você, né, trazendo agora com toda essa construção, você sabe disso, isso é muito bacana, né, e sabe o que é o mais gostoso no Conexão TEA? É você estar perto das pessoas que você admira. Você está perto todo dia com as pessoas que você consegue admirar e quando você está do lado de pessoas em que são suas referências, isso potencializa, fala assim, cara, nós estamos no caminho certo, nós podemos fazer muito mais e que venham mais Alexandres e que venham mais conexões. E aí eu pergunto, Geraldo, você que foi pego assim de fishing, né? Foi pescado, né? Para ser essa voz de referência nesse momento do Conexão TEA. Como é que é para você hoje saber que quando você for falar, né, ali todas as pessoas envolvidas ali naquele processo, elas têm realmente um foco, porque lotou o quê? 2 horas, né, as inscrições, um negócio muito mal. Não, vem 24 horas, né? Já tinha esgotado. Lotou. Parece show de rock. O Hélio falou que parecia um show de rock. Né? E lotou. E tipo assim, todas elas nessa vontade mesmo de aprender e de trocar. Você que já tem, hoje, por exemplo, você é um palestrante renomado no Brasil e até internacionalmente, como é que é para você chegar a Mato Grosso do Sul e jogar sua verdade ali para aquelas pessoas que estão... Eu tenho 2 coisas para dizer sobre isso. A primeira delas é que eu vivo isso, né? Porque eu tenho um filho mais velho, que não é atípico, que tem 31 anos, ele me deu 2 netos autistas. Olha! Então, embora eu tenha caminhada com o Matheus, o meu filho só tem 2 anos com o Gabriel e 4 anos com o Davi. E aí é interessante porque assim, eu não tenho como passar por osmose a minha experiência para ele, entende? Então, ele está dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro da mesma realidade, mas ele não viveu isso tudo que eu vivi. Então, de vez em quando eu olho para ele e fico pensando assim, quando que ele vai perceber o que para mim é óbvio? E eu não posso abrir o casulo, porque daí morre a lagarta e não nasce a borboleta. Então, eu ensino, eu explico, mas existe aquela história do água mole em pedra dura. Então eu digo para ele assim, não, ele vai demorar a entender. Às vezes eu tenho que dizer para ele assim, quantas informações você disse para o meu neto ao mesmo tempo? Então são 5 informações, uma só talvez fosse muita, então são 5 informações. Esta são todas informações. O seu rosto bravo é uma informação, o seu tom de voz é uma informação, você pediu para ele 3 coisas diferentes, então assim, é uma de cada vez. E os meus 2 netos não têm deficiência intelectual, mas meu filho precisa entender que o autista, de maneira geral, ele se apavora diante desse excesso de informações, e pedidos são informações. Então eu vivo isso dentro da minha casa e de vez em quando eu vejo que ele perde a paciência. Eu digo assim, mas ele vai ter que achar a paciência, em algum lugar vai ter que achar. Então isso é uma coisa que eu vivo. Por outro lado, eu acho muito importante isso que o Alexandre falou e que a Raíssa falou, e que eu reforço. Só vai subsistir, só vai criar força no tronco, galhos e florescer o profissional que entender que nós todos estamos aprendendo. Então, esses discursos assim, médicos, terapêuticos, educativos, totalitários, do tipo assim, é desse jeito e ponto final, eles não funcionam. Porque todos nós somos diferentes, todos nós, pais atípicos e filhos atípicos. Então,
o universo da diferença é o que nos compõe. Então nenhuma verdade pode ser absoluta e ela não cabe a todos. Então é bonito a gente estar dentro de uma causa como essa e entender já, né? Porque a gente tem aí 5 anos de experiência depois da pandemia, nós já entendemos que eu preciso dialogar com todos, porque você veja quantos, eu falava isso com a Raíssa essa semana, quantos pais que não têm orientação jurídica perdem um tempo enorme fazendo uma solicitação, uma briga judicial para alguma coisa que ele poderia fazer um combo, uma espécie de combo. Então, por exemplo, eu não tenho um automóvel usando desconto, porque não precisei por diversas razões. Mas eu preciso procurar um advogado para dizer assim, ó, não seria importante eu ter esse automóvel, porque economizando esse imposto, tal coisa, assim, eu poderia investir mais no meu filho, num tipo de formação para ele, etc. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tenho condição de ir lá e comprar um automóvel que eu posso pagar, mas eu não usava esse desconto. Até que uma orientação jurídica disse, olha, professor, seria importante, porque além dele ter esse direito, esse dinheiro que o senhor economiza do imposto, esse, o senhor pode reverter para ele poder fazer tais coisas, etc. Então, um advogado, muitas vezes, ele não é consultado por esse processo de caminhada que a gente tem, e justamente por quê? Porque eu só fico dentro da minha área. A gente fica na nossa bolha, Fica na nossa bolha. Ao mesmo tempo, outro dia eu falava com o Alexandre, você vai confirmar isso, o Alexandre falou de uma pesquisa, ele terminou de falar comigo, eu fui na internet buscar, que o autista fica 5 vezes mais suscetível a uma parada, né? A famosa blitz. E eu tenho uma situação como essa, eu estava meu filho pratica skate. Certo. As pistas de skate, todo mundo sabe, né? Uma nuvem de maconha, né? Sobre as pistas de skate. Não estou aqui generalizando, mas de maneira geral, peço que as pessoas entendam, né? Então, lá tem muitas pessoas fumando maconha. E meu filho sabe disso, a gente conversa sobre isso e ele fica numa boa. Só que a polícia chegou. E quando a polícia chegou, a polícia já chega e todo mundo entra naquele pânico, naquele desespero. Eu não sei de onde é que eu tirei força, porque eu não sabia que eu era o Superman. Eu descobri nesse dia, porque eu voei, eu estava numa sorveteria, e quando eu vi a viatura parando e os policiais descendo, eu voei da cadeira, assim... Nem olhou pro lado. Eu parei na frente do policial, assim, com 1,80 m, só que eu estava assim, 2 metros de altura. Eu disse assim, olha... Nada impede o senhor fazer o seu trabalho, mas aquele garoto que está ali, ele é meu filho, ele tem deficiência mental, porque eu tinha que ser rápido para que ele pudesse entender. Sim. Disse, olha, meu filho tem deficiência mental, ele é autista e ele nunca passou por uma abordagem como essa. Então, o senhor só explica para ele, ó, eu sou policial, não vai acontecer nada com você, você fica com a mão na parede e aí, tudo bem. E eu faço questão que o senhor faça o seu trabalho. Mas assim, o senhor, por favor... entenda que ele precisa desse tipo de abordagem. Conduta, né? E aí o policial, ele não sabia se ele duvidava de mim, se ele dizia, mão na parede, você... Porque eu poderia estar blefando ali na frente dele, né? E ele ficou assim completamente... E aí eu me lembrei que o bolso de um pai atípico, a gente... Documento filho, né? E eu tinha o documento, eu fiz assim, peguei o documento e mostrei para ele que tinha um documento, já o RG no Paraná, de autista, e ele olhou e disse assim, tudo bem. Ele só disse tudo bem, mas ainda com um pouco de dúvida. Quando ele chegou perto do Matheus, antes dele falar com o Matheus disse assim, você é policial? Ele disse, sim, eu sou policial e eu preciso fazer aqui. Ele disse assim, o meu pai está sabendo? Olha. Ou seja, ele queria que o pai autorizasse o policial. Então o policial olhava para mim como quem diz, estou autorizado? Eu disse sim. Então, eu não quero que o meu filho seja tratado de maneira diferente, mas eu queria que a polícia entendesse que dos 10 jovens que estão na rua, 3 deles podem ser autistas. Fato. E aí, diante de uma abordagem como essa, eu posso simplesmente machucar de todas as formas um jovem que está tentando se estabelecer dentro de um grupo de convivência. Então, na sociedade. Sim, o meu filho ele sofre para entrar numa pista dessa, fazer amizade, conversar com pessoas, porque ele não é convidado para aniversário, não é convidado para rolê. Então, os poucos lugares que sobram, se a polícia aparece, faz uma abordagem violenta, ou não humanizada, ou não adaptada para essa condição, ele perde as únicas condições que ele tem para ele usar o lazer e o direito dele à dignidade. Então, nós todos estamos aprendendo o tempo todo. Eu aprendo com a advocacia, eu aprendo com a segurança pública, e a segurança pública precisa aprender comigo.
né? E a advocacia também precisa aprender comigo. Então, nós não temos mais espaço para profissionais que só entendem uma nesga. Entendi. A gente precisa do tecido inteiro hoje. Por quê? Porque um autista, ele é inteiro, um ser completo. Não dá para eu só ficar olhando uma coisa. E mesmo uma pessoa como eu, que tem um nível de informação, eu preciso de uma orientação jurídica que é educativa. Né? Diferente de eu olhar e dizer assim, o plano de saúde não está autorizando o meu filho a fazer terapia e eu quero entrar na justiça contra o plano de saúde. Então, nem sempre é sobre isso. Então, por isso que a gente precisa estar lembrando que o autismo nos faz todos estudantes. E assim, Alexandre, você, observando todo esse contexto, a pessoa que chegar e entrar em conexão com vocês, porque às vezes, por exemplo, ela deseja ser acolhida, não só aqui no processo de educação, no processo de direito, também de segurança pública. Qual que é a vantagem que existe em uma pessoa leiga que está vendo esse momento acontecer, de entrar em contato e se conectar com esse movimento de vocês? Olha, eu sempre digo que tudo que melhora para uma pessoa com deficiência, melhora para todo mundo. À medida que as pessoas internalizarem esse pensamento, todas elas vão se ver num determinado momento à frente, no futuro, no presente, de repente uma questão de operar lá um pé, ele vai precisar de acessibilidade de uma rampa. Então, isso colocando numa tradução, digamos assim, para que todo mundo perceba, né, que é visível. E quando a gente começa a perceber e conhecer a neurodiversidade, a gente começa a compreender que a atitude simples vai evitar a violência. Então, a atitude simples de eu, por exemplo, verificar se o portão está trancado para meu filho não sair e, de repente, numa corrida na rua, ser atropelado. Eu consegui compreender porque, assim, a segurança pública, inclusive, não é responsabilidade específica da polícia. Não é uma questão de polícia, é uma questão de segurança social. É uma questão que todos provêm e todos precisam. Né? Tanto é que a gente vê a violência doméstica, é um dos grandes casos no Brasil, a violência contra a mulher. Então, assim, hoje ainda a classificação de violência, as pessoas não querem fazer esse enfrentamento, né? A não ser que ela seja atingida. A gente tem estudos, por exemplo, que falam que mulheres autistas ou mulheres neurodivergentes, a cada 10, 9 falam que sofreram violência sexual. Nós temos relatos, por exemplo, de 160 vezes mais propício uma criança autista se afogar dentro de uma fuga que ela faça de casa do que o neurotípico, porque eles têm um fascínio pela água e muitas das vezes eles não percebem o perigo. Então, essa ideia é para que todos possam realmente pensar como melhorar o seu espaço. Eu numa clínica, na clínica eu tenho que estar preparado para um momento de repente de desregulação da criança ou do adulto, entre numa crise sensorial, como que eu vou fazer a intervenção? Como que eu vou fazer o manejo? Como que eu vou fazer de repente uma contenção física? Então, é um conhecimento que não é simplesmente só de segurança pública, né? E quando a gente fala específico ainda de segurança pública, eu tenho que prover direitos para aquela pessoa, né? Não é simplesmente eu vou lá atender uma ocorrência. Não, eu tenho que entender o direito daquela pessoa estar utilizando o espaço público e não ser revulnerabilizado na utilização daquele espaço público. Eu consegui mostrar que eu estou preparado, muitas das vezes, para acolher no primeiro momento o comportamento que, ao ver da sociedade, é estranho, mas é um comportamento atípico, né? E traduzir isso para o meu processo diário de abordagem, de entender quanto melhor eu compreendo também as pessoas, mais eu vou humanizando o meu tratamento com elas. Então, o convite para que as pessoas vão se conectando é justamente para ter não somente o entendimento, mas também o suporte, às vezes, numa situação de revés. Por exemplo, de crise, eu falo não só de crise assim na parte sensorial, mas um revés, às vezes, mesmo de ser demitida, perder um emprego porque o filho teve uma desregulagem, eu tive que sair para dar esse acolhimento, né? Porque infelizmente às vezes acontece isso. E como que, Raíssa, você que é nessa área do direito, também construindo leis, como é que é hoje a conquista invisível que o autista vê na sociedade como emprego, como provedor de renda? Como é que está sendo esse processo? Alex, eu vou até complementar um pouco o que o Alexandre estava falando. Por que a gente promove evento como esse? Geralmente são pais e mães que vão, mas hoje eu vejo que a sociedade ela começou a despertar, porque o autista está em todo lugar. E vai estar mais presente ainda. A gente está no momento de diagnóstico, ele está aumentando, né?
tanto de forma precoce, e a gente também tem o diagnóstico tardio. Sim. Então não adianta a gente fechar o olho e é como as pessoas falam, nossa, mas parece que hoje tudo é autismo. E realmente o diagnóstico está aí, né? A estatística está aí, tem estudos que falam que daqui a um tempo, anos, todo mundo vai ter um autista na família. Então é aquela frase que eu sempre defendo, a gente não deve esperar o autismo bater na minha porta, na porta do Geraldo, na porta do Alexandre para começar a se importar. A sociedade precisa começar a se importar. Eu coloco aqui como exemplo, esses dias não, já tem um tempinho, fui fazer um exame numa clínica e a gente tem na legislação atendimento prioritário. Só que aquilo que está na legislação e aquilo que efetivamente é praticado é uma diferença gigantesca. Por quê? Você vai colocar no seu estabelecimento que tem atendimento prioritário, mas aqueles seus atendentes, eles estão capacitados, eles receberam algum tipo de treinamento, de informação. E aí fui fazer um exame de sangue, relatando essa situação, chegou uma mãe com uma criança autista, com um abafador, toda identificada, com cordão, e eu estava fazendo atendimento. Tinha 3 atendentes, foi nítido o pavor delas na hora. Assim, tipo assim, e agora? O que fazer? Autista, chegou, o que a gente faz? Quem que atende primeiro? Passa aqui. O despreparo. E aí você vai conduzindo, vai ensinando. Então é esse despertar, né? Então assim, quando a gente fala em legislação, eu falo que a gente tem muita lei, graças a Deus. A gente tem, por exemplo, o Geraldo, que está promovendo aí projetos que são incríveis, certo? A legislação ela vem avançando. E aquilo que a gente fala, direito não é privilégio. Se existem militantes e pessoas, por exemplo, uma Berenice Piana, que um dia lutou para que existisse essa lei, que mudou aí, né, o rumo, o diagnóstico do autismo, que considera o autista como pessoa com deficiência, isso não é um privilégio. Vem de muita luta, de muita garra, porque é necessário. Direito não é favor, direito não é privilégio. E muitas pessoas na sociedade, elas acham que é um privilégio. Por exemplo, uma mãe que muitas vezes ela precisa de uma redução de jornada, né, um servidor, uma servidora, né, que a gente tem hoje a legislação federal. E aí tem colegas de trabalho que falam, nossa, mas quanto privilégio, você vai trabalhar meio período, receber o mesmo que eu e o mesmo que eu. Gente, que privilégio que existe isso. A mãe tem que correr com o filho daqui para lá, para terapia, muitas vezes o filho está tendo uma crise. Então assim, não existe, isso não é privilégio, isso é direito. Então assim, quando a gente fala em legislação, muita coisa, tem muita lei, mas eu vejo que a parte de eficácia mesmo, a gente tem que fazer esse papel de informar. Porque existem muitas famílias que às vezes não conhecem o mínimo dos seus direitos. Nunca ouviu falar, por exemplo, de um BPC Loas. Nunca ouviu falar, por exemplo, de uma CPTEA, de carteira de identificação. Não sabe que tem direito a atendimento prioritário, né? Não sabe que tem direito ao professor de apoio. Não sabe que, por exemplo, a escola não pode cobrar a mais para isso, para um professor de apoio, material de apoio. Está aceitando coisas abusivas por não conhecer os seus direitos. É aquilo que a gente sempre defende, igual a frase que eu copiei do Alexandre e levo para todo lugar. A informação é a maior inclusão, né? Então a informação ela é poder, as famílias, a sociedade ela precisa estar capacitada a buscar conhecer e estudar mesmo, estudar. Eu falo, gente, nada supera uma mãe, uma família que conhece os seus direitos, né? Porque quando você, a mãe, ela, por exemplo, ela tem porque nem sempre ela vai pensar no advogado, na defensoria, no Ministério Público, mas ela não tem nem esse letramento, né, de pensar em auxílio. Não tem, mas quando ela tem, olha, eu estava naquele dia, naquele Conexão TEA, que aconteceu no dia 29 de novembro de 2025. Vi o Geraldo falando sobre isso, vi o Alexandre falando sobre isso, vi o advogado falando isso. Me lembrei que isso que estão fazendo comigo, com meu filho, é abusivo, é discriminação, é capacitismo. E aí ela lembra que ela precisa fazer alguma coisa. Então a gente está vivendo esse momento de ensinar também a sociedade a entender os seus direitos e principalmente saber cobrar a efetividade desses direitos, né? Então eu acho que isso é muito importante. Geraldo, você, nas suas obras, como que você vê hoje o conhecimento dessas pessoas, né, do seu projeto, de como que elas estão sendo abordadas nesse sentido? Você vê que a gente está no começo, a gente ainda precisa aprender muito mais. Como é que você vê esse momento acontecendo aqui? Porque hoje todo mundo conscientizou-se de alguma coisa, mas a gente não sabe. E esse é o tema da minha palestra de amanhã do evento. Parece que é exatamente isso. Ou seja, a minha palestra no evento amanhã do Conexão TEA é exatamente esta fala. Ou seja,
nós já sabemos que o autismo existe. Fato. Então a gente pode, uns podem saber que ele é P, outros M, outros G, outros GG. Cada um tem um tamanho de autismo que percebe. Mas todas as pessoas que estão no mundo sabem que o autismo existe. E nós temos situações já estabelecidas para o autismo. Então, nós sabemos que a gente precisa de intervenção precoce, nós precisamos de diagnóstico precoce, nós sabemos que a gente precisa de políticas públicas. Então, há uma série de situações que nós já foram cristalizadas no contexto social. Certo. O momento que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, a segunda etapa, a segunda onda, é da operacionalização. Só para você ter uma ideia, a gente tem um observatório na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que neste mês agora, foi outubro, eles fizeram o levantamento, são 429 projetos de lei na Câmara dos Deputados, todos em torno do autismo. Nossa. Ou seja, se isso um dia for aprovado, nós vamos precisar criar um Ministério do Autismo. Nossa. É impossível dar conta do que nós temos, né? E mais o que estão pensando. Então, nós não precisamos de mais leis nesse momento. Se a gente conseguir garantir o que as leis que estão aí já trazem, a gente vai ser referência mundial. Então, o Brasil, especialmente o Brasil, porque a realidade de inclusão é muito diferente de um continente para o outro. Fato. Você chega na Alemanha, não tem reserva de vaga em ônibus, não tem colar em ninguém, não tem marca de fila prioritária, ou seja, não existe. A Alemanha tem uma experiência de escola que é a Förderschule, por exemplo, que é completamente avessa a qualquer tipo de ideia que nós temos aqui no Brasil. Então, cada país tem a sua realidade e não estou dizendo que é certo ou que é errado. Cada país tem a sua realidade. A realidade do Brasil hoje exige pessoas que fazem, que coloquem a mão. Então, eu diria para você uma coisa assim, muito perigosa, mas que eu sou corajoso. Eu diria que assim, o autismo e a inclusão está na mão da Câmara de Vereadores, sobretudo do presidente das câmaras municipais. Olha. Estas pessoas, é importante que a sociedade saiba, as câmaras de vereadores, elas têm orçamento, ou seja, elas têm dinheiro. E elas podem e devem pleitear e pautar o autismo como propostas da Câmara Municipal. Porque tem dinheiro, porque tem recurso vinculado e as leis precisam ter as caras de cada município. Não adianta eu dizer assim, uma criança precisa ter 40 horas de aba, fome, etc. Se eu estou num município no norte do Brasil, onde só chega de barco e onde não há esses profissionais. Mas ali o que eu tenho de oferta? Né? Qual a condição que eu tenho? Aquela mãe pode sair e morar na capital, porque existe isso no Brasil. Existem mães que saem das suas comunidades, levam os seus filhos para as capitais, para as cidades maiores nessas localidades e ficam com os seus filhos 6 meses, 1 ano, fazendo determinados tratamentos para depois voltar. E os professores também, o caminho contrário. Então, o Brasil tem professor que sai dos grandes centros, vão para essas pequenas comunidades e permanecem lá, só voltam a cada 3 meses. Então, esse é o Brasil. Então, só que quem sabe desse Brasil é o vereador e a Câmara de Vereadores e a presidência que está ali. Porque nós não podemos mais pensar em soluções totalitárias. Não tem como, né? É muito. Você muito pega vasto. neuropediatra. Não existe neuropediatra em cidades menores que 100 mil habitantes. Fato. Ou seja, então as cidades que têm neuropediatria, elas têm pelo menos 250, 300 mil. E aqueles que vêm para uma cidade com menos de 100 mil habitantes, como é que ele vai dar conta daquela cidade e de todas as outras 50, 80 que estão no entorno, que são todas pequenas? Porque eu não consigo descentralizar esses profissionais para essas pequenas cidades. Então, a gente precisa ter a Câmara de Vereador como o polo central de cada município. Os vereadores têm que entender isso, porque é eles que dão o start na associação comercial, é eles que dão o start na saúde, é eles que dão o start na educação, ou seja... Nos atendimentos primários, né? Perfeito, perfeito. Então, é a Câmara de Vereadores que conhece os seus eleitores, a necessidade que houve a sua população, e a gente precisa de políticas públicas operacionais. Sem operacionalização, uma mãe... Meu filho, por exemplo, se desorganizou um dia, pegou uma cadeira de escritório e quebrou o vidro do escritório inteiro. Eu não posso entrar na frente dele com uma cadeira e quebrando tudo. Eu preciso de quem? Eu preciso de um salvamento. Fato. Só que eu preciso ligar no corpo de bombeiros. Primeiro eu ligo no SAMU, que diz assim, para esse tipo de salvamento eu preciso de bombeiros.
Então, para minha casa tá vindo um SAMU e para minha casa tá vindo um bombeiros. E eu cuidando para que ele não se machuque. Então, para vir o bombeiro e vir o SAMU e eu saber que o meu filho vai ser resgatado de casa e vai para determinado lugar, isso tem que estar disponível lá. Na cidade tem que ter isso. Exato. Agora, o bombeiro, o SAMU que vai atender essas famílias, consegue chegar na zona rural com a mesma facilidade? Eu tenho municípios no Brasil que as pessoas moram a 200, 300 quilômetros da cidade, da sede, da zona urbana. Então, como é que essa mãe, esse pai tem apoio lá? É o transporte escolar, que na maior parte do Brasil não pode ser feito uso por pessoas, só por estudantes. Então, as pessoas ficam isoladas. Então, soluções totalitárias não funcionam mais. O autismo precisa da Câmara de Vereadores. E ponto final. Olha que importante. É muito importante. E esse diálogo e essa provocação já tem uma data de início, um cronograma? Onde que eu acesso esse cronograma, Alexandre? Como é que é essa conexão? Hora do jabá, redes sociais, de todos esses envolvidos, eu acho fundamental. Eu passei a bola para ele. Você percebeu? Mas você vai vir junto. Olha, eu fico muito feliz de Conexão TEA estar conectando várias pessoas. Né? Conexão TEA MS, a ideia desse projeto, então conectou Raíssa, Geraldo, Kelly, o pessoal do Prodeteia, o pessoal das empresas que estão nos apoiando. Do interior. Do interior que estão vindo em caravana para cá, que é a Macri. Então, assim, a gente quer que realmente Conexão TEA ele se transforme em uma marca em que, ano a ano, ele cresça e dê mais oportunidades dessa grande operacionalização da integração intersetorial. A gente precisa pensar nisso como uma política pública permanente. Né? Então, o gestor, que a gente está, de repente, homenageando ano que vem, dentro do próprio Conexão, as empresas, né? A certificação da empresa amiga do autista. Então, elas são essa grande caminhada que a gente quer todo ano estar fazendo esse evento para consolidar esse processo de integração, de aprendizado conjunto. Então, o Conexão TEA é amanhã, dia 29 de novembro de 2025. Né? Nós vamos estar contando aí com 5 palestrantes em diversas áreas que são complementares, por isso a gente agradeceu, né, de estar trazendo o Geraldo, que é um grande educador, né, psicanalista, doutor, professor, como disse, tem o carinho de ser professor, né, trazendo a Raíssa, que é uma jurista, né, então a gente teve a oportunidade de fazer trabalhos conjuntos com a Raíssa, até que ela participou também do CNJ, né, então a cartilha que a gente estabeleceu na PRF, serviu de referência para que o CNJ colocasse lá, né, dentro do projeto PRF Amigos Autistas, que eu sou gerente da PRF, a gente induziu toda a lógica de construção da cartilha de atendimento do Conselho Nacional de Justiça, da Polícia Judiciária, né, da Força Nacional também. Então, e aqui, trazendo à tarde, né, isso pela manhã, à tarde, vamos trazer mais informações com relação à necessidade do corpo e mente estarem juntos em movimento. O espaço CACEMES também, que é o Somos, né, da CACEMES, que é um dos parceiros, vai apresentar uma solução que eles estão criando aqui para o Estado. E a gente passa pela Kelly, que é o atendimento de saúde mental, um pouco com essa lógica humanizada, e a gente termina o dia falando sobre segurança pública inclusiva e o manejo que a sociedade pode fornecer e os policiais podem fornecer numa emergência autista, trazendo esse conceito de emergência autista. E ao final de tudo isso, nós vamos estar numa mesa redonda, respondendo as perguntas do dia. Então, a gente pensou esse congresso com esse olhar, né? Esse olhar multifacetado, com profissionais que, na minha concepção, são extremas referências para mim, né? No dia a dia, né? Que a gente pode estar trocando o WhatsApp, falar, parceiro, o que você achou dessa pesquisa? O que você achou dessa... São coisas assim que a gente vai criando um relacionamento. Verdade. Né? Então, o que a gente representa hoje para a segurança pública, inclusive no Brasil, é essa ideia de inter-relações. Né? A gente tem, por exemplo, um grupo de atendimento que é feito por pais, por profissionais qualificadíssimos, que é um outro amigo nosso, que é o Max, que for fornecendo e conversando. A gente fala hoje diariamente sobre segurança pública inclusive. A gente sabe da necessidade de modernizar as instituições, mas principalmente a gente quer trazer as famílias, trazer a sociedade para conversar sobre isso. Né? E agora com esse grande diálogo intersetorial.
Então, assim, o Conexão TEA, ele vem com essa finalidade. Né? O Instituto Guardião Azul, amigo do autista, vem promovendo várias rodas de conversas. No shopping, por exemplo, a gente já é a terceira seguida, a gente já fez outros. Os cursos com relação à emergência autista, né? Então, assim, as pessoas que puderem acompanhar o Guardião Azul também vai ter acesso a essas informações. Né? Então, redes sociais. Geraldo Peçanha de Almeida, Geraldo Peçanha de Almeida, são todas as minhas redes sociais, canal no YouTube, Instagram e Facebook. Redes sociais, Raíssa do iLib. ADV. Isso. Redes sociais, Alexandre Figueiredo MS. E Guardião Azul, amigo do autista, e agora no nosso novo projeto, conexãotea.ms. E você que está conectado com a gente, se você quiser também interagir conosco lá no jd1noticias.com. Eu sou Alex Figueiredo MS, se você quiser também seguir a gente nas redes sociais lá no Instagram. E claro, sempre acompanhando esse programa JD1, essa conexão JD1 com você. E até a próxima, se assim Deus permitir. Um beijão para vocês e até a próxima oportunidade.